Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio de número 12 do podcast Papo Clubista. Eu me chamo Linaldo Lima e junto com os meus amigos Ivo Pereira Neto, Márcio Nascimento, Vini Dutra e Milton Lima, estaremos fazendo companhia para você nos próximos 60 minutos, falando da coisa mais importante dentre as menos importantes, a nossa paixão brasileira, o futebol, que enquanto se discute quando volta aqui no Brasil, aqui no Papo Clubista, a bola rola, pelo menos por 60 minutos. Hoje, nós vamos falar um pouco sobre o futebol da saudade. Quem conhece o futebol pernambucano vai saber os nomes que nós vamos relembrar aqui. Vamos falar de personagens que influenciaram, que criaram bordões e que fizeram com que contribuíram para que o futebol pernambucano tivesse um momento de nostalgia e de crescimento no cenário nacional. Falaremos de Carlos Alberto Oliveira, falaremos de Mané Queiroz, Adilson Couto e o mestre Luiz Cavalcante. Eu sei que você sabe, mas não custa lembrar. Se você está assistindo a esse podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever em nosso canal e ativar o sino das notificações, dando aquele like para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante. Se você está escutando esse podcast pelo seu agregador preferido, não deixe de se inscrever, de assinar o feed e seguir o Papo Clubista. Dito isto, vamos começar falando dos grandes homens que passaram pelo futebol pernambucano. Meus queridos, sejam muito bem-vindos a esse Papo Clubista junino. É isso mesmo, Ivo? Sim. Gostou da bandeirinha? Gostei. Eu peguei emprestado o lápis de cor das minhas filhas. Aí fiz. Ficou legal, né? Ficou legal. Eu andei aqui no prédio, aqui no condomínio, e perguntaram, me confundiram com o Mano Walter, por causa desse chapéu. Olha! É igualzinho, né? É igualzinho. É igualzinho, né? Para quem está escutando, o podcast, nunca viu o Mano Walter. para quem está escutando o podcast, É porque tava de noite aí. para quem está escutando o podcast, o Milton, o Ivo está com um chapéu de festa junina, que em Recife é São João, véspera de São João, ou São João, dia de São João. O Márcio, lá de Manaus, é pernambucano, está com um chapéu de lampião, lembrando as quadrilhas juninas. E o Milton, no Cabo de Santo Agostinho, tá com a máscara quadriculada, meu amigo. Você não tem noção disso, mas tudo bem. Pois bem, dito isso e feito esse momento de contextualização da festa junina, que infelizmente pela pandemia tem que ter isolamento social, não pode ter fogueira, não pode ter fogos. Alguns estão burlando essa regra, mas graças a Deus na maioria pelo menos não está tendo, para preservar a vida do outro. Mas sem mais delongas, vamos conversar sobre o primeiro personagem do nosso programa, que é Carlos Alberto Oliveira. Para quem não conhece o futebol pernambucano e quem não se lembra da geração nova, Carlos Alberto Oliveira foi o presidente da Federação Pernambucana de Futebol e que, na minha visão, só tiveram dois. É o Carlos Alberto Oliveira e o Evandro Carvalho, que é esse que ficou depois que Carlos Alberto nos deixou, não está mais entre nós, faleceu. E o que é que o futebol pernambucano tinha quando o Carlos Alberto estava vivo? É isso que nós vamos debater hoje. Vini Dutra, eu quero que você chegue já dizendo, no período de gestão de Carlos Alberto Oliveira, como os clubes pernambucanos estavam no cenário nacional, no cenário de conquista regional e como ficaram os clubes depois que ele faleceu e o Evandro Carvalho assumiu. Seja muito bem-vindo e dê a sua contribuição para o programa de hoje. Fala aí, pessoal que está acompanhando, meus amigos aqui, o pessoal que está acompanhando aí mais um episódio do nosso podcast aí, versão junina. Enfim, dos anos ele assumiu em 1995 e ficou até 2011.
Então, nesse período, os clubes acabaram oscilando bastante entre suas divisões, mas não foi uma diferença tão drástica do período que ele ficou e do período que ele estava fora. Primeiro, começando aqui pelo Sport, o Sport, logo na sua entrada, logo na chegada dele, teve um bom período na Série A, em que ficou de 95 a 2001 na Série A, passou de 2002 a 2006 na Série B, 2007 e 2009 voltou para a Série A e 2010 e 2011 voltou na Série B. Vale ressaltar também que nesse período, em 2008, o Sport foi campeão da Copa do Brasil. Então, acho que dos títulos mais importantes foi na gestão dele, na Copa do Brasil que o Sport ganhou, foi na gestão de Carlos Alberto. Então, totalizando todas essas participações, o Sport teve 10 participações na Série A, 7 participações na Série B, 2 rebaixamentos e 2 acessos. Depois que ele saiu, não teve uma mudança tão drástica. O Sport conseguiu manter as participações na Série A, teve 6 participações na Série A, 2 na Série B, 2 rebaixamentos e 1 acesso. Então, teve a maior conquista no período do Carlos Alberto, mas em questão de participações na elite do Campeonato Brasileiro, por exemplo, não mudou muito. E olha que o período que Evandro está é bem menor do que o Carlos Alberto. Já o Carlos Alberto passou 16 anos, então tem uns anos de diferença aí. Passando agora para o Náutico, o Náutico também não teve uma mudança tão drástica. A diferença é que a maioria do tempo o Náutico passou na Série B, independente das gestões. O Náutico teve 3 participações na Série A apenas, que foi de 2007 a 2019, e teve 3 participações na Série B, de 95 a 98, e de 2000 a 2006, e 2010 a 2011. E o problema também foi que não teve uma participação na Série C, em 1999, então foi teve esse rebaixamento aí. Então o Náutico teve 3 participações na Série A, 3 na Série B, 1 na Série C, totalizou 2 acessos e 2 rebaixamentos. Depois, o Náutico teve apenas 2 participações na Série A, que foi o acesso que ele conseguiu logo no último ano de gestão de Carlos Alberto. 4 participações na Série B, nos últimos anos esteve 2 anos na Série C, então totalizou 2 rebaixamentos, que foi o da Série A em 2013, e o último da Série B, e 1 acesso que foi o acesso que foi no ano passado contra o Paysandu. Então não teve uma mudança tão drástica, a equipe passou mais tempo na Série B, ambas as gestões. Tendo apenas a diferença que teve apenas 1 ano na Série C na gestão de Carlos Alberto e 2 anos na Série C na gestão de Evandro, mas na de Carlos Alberto ainda assim teve um melhor desempenho do que na de Evandro. Passando agora para o Santa Cruz. Ixi, aí foi que teve. Foi que teve a maior gangorra. Não, esse aí sofreu sem Carlos Alberto, tá sofrendo até hoje. Volta Carlos Alberto. Tira do caixão. Em relação a campeonatos brasileiros, vamos lá. Em 1995 a 1999, o Santa esteve na Série B. Em 2000 e 2001 esteve na Série A, teve a Avelange, e depois na Série A, aí então teve o rebaixamento. Em 2002 2005 esteve na Série B. Subiu para a Série A, onde esteve nela em 2006, e aí vem Série B em 2007, Série C em 2008, e acabou na Série D de 2009 a 2011. Então totalizou 3 participações na Série A, 9 na B, 1 na C, 3 na D. Teve 3 acessos e 4 rebaixamentos. Depois, o Santa conseguiu melhorar o desempenho, mas acabou voltando agora nesses últimos anos. Teve 1 participação na Série A, 3 na B, 4 na C e totalizou 2 acessos e 2 rebaixamentos. Rapaz, o cenário não muda muito em termos de números. Mas, Milton, quando falar de futebol pernambucano e falar de Carlos Alberto, no aspecto numérico que Vini traz pra gente, não teve mudanças significativas. Mas a gente sabe que politicamente o futebol pernambucano era muito mais forte na época de Carlos Alberto Oliveira.
Eu queria que você trouxesse para nós o seguinte, o quanto Carlos Alberto Oliveira influenciou o futebol pernambucano quando da sua gestão, o quanto ele brigou, o quanto ele falou, o quanto ele bateu na mesa e o quanto ele foi atrás para que o futebol pernambucano não ficasse no ostracismo. Lembrando que na década de 90 foi a década onde os clubes do eixo onde mais se proliferava a transmissão de futebol do clube do eixo, sul-sudeste, onde as conquistas de São Paulo, o bicampeonato mundial de São Paulo, o Palmeiras de 93 e 94, o Palmeiras de 96 e 97, o Grêmio de 95, aqueles times emblemáticos cada vez mais estavam sendo proliferados e transmitindo para que o Nordeste todo pudesse torcer por esses clubes, e Pernambuco mantinha-se fiel às suas raízes, a torcer por Santa Cruz, por Sport, por Náutico. E Carlos Alberto Oliveira teve muita participação nisso. Eu queria que, Milton, você, que foi quem mais viveu, assim, eu vivi em 90 e vi isso, você também viu isso, você viu 87, você viu 82, você viu isso, você viu Carlos Alberto Oliveira no começo. Eu queria que você trouxesse qual é a importância de Carlos Alberto para o futebol pernambucano e o quanto aquele coronel influenciou para o nosso futebol. Conta para nós aí, Milton. Tá mudo. Ative seu microfone. O fortalecimento, o fortalecimento do futebol pernambucano no período Carlos Alberto, ele é total. Eu acho que se não fosse Carlos Alberto, o futebol pernambucano hoje estava atrás de Alagoas. Tá? Para vocês terem uma ideia, Pernambuco só teve a honra de ser uma das sedes da Copa do Mundo de 2014 por causa de Carlos Alberto. Ah, mas a Copa do Mundo foi em 2014, ele já tinha morrido. Não, mas Márcio, vocês lembram que essa conquista foi em 2009, 2010. Então, ele estava vivo e atuante, e por conta dele, Pernambuco foi sede da Copa do Mundo. Por conta dele, Pernambuco tem a Arena, entendeu? Então, a força desse homem, só por isso, já se justificaria. Mas vamos para outras coisas. Carlos Alberto se caracterizou, se notabilizou como sendo o cara que interiorizou o campeonato pernambucano. Outra característica dele é o seguinte: eu acho que hoje nós teríamos muito mais torcedores de Flamengo, Vasco e Corinthians aqui se não fosse Carlos Alberto, porque foi ele que abriu o interior do estado para o campeonato pernambucano. Eu me lembro, ele fazia muita raiva para quem era pernambucano, porque na época o torcedor do esporte, para quem era torcedor do esporte, apesar de ser torcedor do esporte, o torcedor do esporte mais tricolor que eu vi na minha vida foi Carlos Alberto Oliveira. Eu deixo para você. Porque ele cansou de mudar, por exemplo, o regulamento do campeonato para evitar que o campeonato pernambucano caísse naquele ostracismo de só ter o esporte campeão. Nos anos 90, a tendência era, nos anos 2000 também, a tendência era de um campeonato de 2000 a 2010, a tendência dos campeonatos foi se tornarem campeonatos de pontos corridos, e ficou provado que se acontecesse isso em Pernambuco, o Sport ia ganhar um título atrás do outro, porque era de fato o time mais forte, era o time que mais tinha dinheiro para investir, e o campeonato pernambucano virou camping do esporte, virou área de lazer do esporte. O esporte era muito forte, e ele ficava mudando a ponto, eu sei que Márcio vai falar nisso, a ponto de dar uma entrevista para a Rádio Olinda, que eu nunca vou me esquecer disso, que perguntaram a ele o que mais ele faria para ajudar o Santa Cruz. Ele disse: rapaz, Leinaldo é que sabe fazer a voz dele, rapaz, agora só se eu pegar a taça e levantar. Só se eu pegar a taça e levantar. Me dá aí. Só se eu entregar a taça na mão do Santa Cruz, né? Eu já mudei fórmula, eu já fiz mudança de fórmula, já mudei campeonato, botei primeiro turno, segundo turno, terceiro turno, primeira fase, primeiro turno, segunda fase, primeiro turno, terceiro. Hexagonal do título. Aí você quer o quê? Só se eu pegar aquela bexiga daquele troféu e entregar lá no Arruda, no Zé do Rego Maciel.
Ivo falou um negócio um dia desse. Rapaz, teve uma época que o Campeonato Pernambucano tinha mais fase que a Lua. Foi o Márcio que falou. Foi eu que falei, pô. O Campeonato Pernambucano tinha 6. O primeiro turno tinha 4 finais. Era a primeira fase. Aí tinha o primeiro turno tinha a primeira e segunda fase. Aí depois tinha a segunda e terceira fase. Mas teve um ano. Jogava ida e volta. E depois, eu me lembro desse ano do hexagonal do título e do hexagonal. Se jogavam um ida e volta, aí os 6 primeiros e tal, aí faziam também um ida e volta nos 2 hexagonais. Para, isso, meu Deus. Para. Tinha muita data naquele ano, né? Márcio, teve um ano que o Sport foi pra final com o Santa Cruz, que o Santa Cruz, para ser campeão, tinha ganhado o Sport 3 vezes seguida. Isso, o Sport ia perder. Podia perder as 3. E ainda ia ter uma final aí. E ainda tinha, exato. Quer dizer, o Sport tinha ganho as 6 fases do campeonato, mas tinha que ter uma final. Ele arrumou uma final na outra Sport de Santa, só que o Santa pegava o Sport 3 vezes. Quer dizer, mas tudo isso em função de fortalecer o Santa Cruz, fortalecer o Campeonato Pernambucano, que era o maior. Todo mundo fala, mas na época de Carlos Alberto, o Santa entrou em derrocada, foi bater na Série D. Cara, se não fosse Carlos Alberto, eu acho que a situação do Santa tinha sido pior ainda. Ô Milton, você acredita que e o Sport no Clube dos 13 teve dedo de Carlos Alberto ou não? Com certeza. Eu não quero tirar, eu quero deixar Márcio falar nisso, que eu sei que ele vai falar. Mas com certeza, ele batia na mesa, era o único presidente do Nordeste que saía daqui, ia para o Rio de Janeiro, dar porrada na mesa, era Carlos Alberto. Ele foi muito forte, ele fez o futebol de Pernambuco muito forte. Linaldo, vide que depois que o homem foi embora, tá aí a Bahia, que sempre brigou com a gente, é verdade. Mas o Ceará nunca teve força para Pernambuco, tá aí o Ceará maior do que Pernambuco, tá aí Alagoas se aproximando. Tudo isso, se Carlos Alberto fosse vivo, eu duvido que isso acontecesse. Eu duvido que essas coisas fossem desse jeito. O que eu me lembro é que Carlos Alberto ele ia para a reunião na CBF, a turma já temia o que ele ia falar quando dava oportunidade a ele. Porque ele tinha esse jeito coronel dele. Ele, assim, a imprensa hoje vê que Carlos Alberto dizem que fez um mal ao futebol no sentido de que ele mexeu demais na fórmula. E você agora está trazendo um aspecto diferente do que a imprensa fala. Ele mexeu demais na fórmula para promover a competitividade. Porque se você observar, 90 foi o ano do esporte no cenário brasileiro. A década de 90, o esporte teve voando na Série A. Voava na Série A. Jogou o final da Copa do Brasil. Jogou o final da Copa do Brasil. Revelou um quinteto de jogador para fora. Leonardo, Chiquinho, Juninho Pernambucano, Jackson, e assim sucessivamente. O time do Sport revelou e era um time forte. O Leão foi para a seleção, teve aquele negocinho do cotoquinho da coisa, mas tudo bem. Mas foi Leão, foi o treinador que saiu do Sport direto para a seleção brasileira. Então foi início de 2000 ali já. Né? E no parquinho dele, Linaldo, o Sport nos anos 90 perdeu 2 títulos em Pernambuco. Perdeu 2 títulos em Pernambuco. Ele teve em vias de ser hexa 2 vezes. E até quando chegava no ano do hexa, ele vestia a camisa do Náutico. Para deixar que o Náutico não perdesse a hegemonia. Ninguém vai admitir isso. Né? Se ele tivesse aqui, ele não admitiria isso. Mas ele era um dos que encampava o fato do Náutico não perder a hegemonia de hexa, para que o Náutico não pudesse perder o que ele tinha, que ninguém tinha aqui em Pernambuco. Que era o hexacampeonato. Isso. E é só o que o Náutico tem também, né? Mas deixa isso pra lá. Mas vamos lá. Márcio. É isso e a fita azul da Santa Cruz. Márcio. Hoje ele tá ácido, não tá? E é porque cortou o cabelo. Sono, né? E é porque ele cortou o cabelo. Eu queria dormir, não deixaram? Vai dormir, vai. Meu querido Márcio. Para você, eu separei que você trouxesse as polêmicas. Nosso Carlos Alberto, ele era
expert em se envolver em polêmica. Eu só não posso compará-lo ao Eurico Miranda, porque o Eurico Miranda tinha o lado mafioso de ser no bom sentido, né? No mau sentido. Não, mas eu comparei. Eu disse que ele era o Eurico Miranda do bem. Eu disse que ele era o Eurico Miranda do bem. Mas a forma de tratar e de se impor era semelhante. Você pegava, era semelhante. Conte pra nós, Márcio, quais eram as polêmicas que o Carlos Alberto... Conte pra nós o que é que você separou pra gente sobre polêmicas do Carlos Alberto Oliveira. Esse Carlos Alberto é top demais. Esse cara retado. Esse cara bom aí, desse São João aí, pra falar um negócio desse. Ó, o inimigo número 1 dele era a imprensa, né? A imprensa queria ver ele morto. Né? Esse cara, ele não agradava, ele não conseguia agradar ninguém da imprensa. Até pelo fato de que a imprensa, embalada pelo que o Milton falou, do esporte tá dominando o cenário, e a imprensa se imaginar de que tinha que estar com times na Série A, coisa desse tipo, o esporte tava sem previsão. Então, claro que a imprensa puxava pro lado do esporte, era assim, a imprensa ia puxar pro lado do esporte, como fazia, e aí Carlos Alberto puxava pro lado, né, dos mais coitadinhos, do mais não sei o quê, do mais humilde. Então ele brigava muito com a imprensa. Então a imprensa chamava ele de truculento, aí ele dizia pra imprensa que como é que eu sou um truculento se o cara veio dar um tapa em mim, é que eu vou dar um tapa na cara dele também. Como foi o caso lá como é o nome do presidente do o Campos lá, esqueci qual é o nome dele. André Campos. André Campos, uma confusão que teve lá na ilha, ele tava lá no camarote, e André Campos foi lá chegar brigando com ele, os dois saíram no tapa. Aí ele disse, eu tava na minha, e o cara veio brigar comigo, o cara na confusão, foi chamado de federação de ladrona. Ele não era da questão do esporte. Ele era torcedor do esporte, mas como ele era presidente da federação, ele não era torcedor do esporte. Então isso era fato. Então ele tinha briga com todos os presidentes do esporte, ele tinha uma rixa. Com Silvio Guimarães, se eu não me engano, ele era inimigo. Eles eram número 1. Número 1. Até porque Silvio também já foi também da FPF. Entendeu? Então eles tinham uma rixa imensa. E aí, ele andava armado, Márcio. Ele andava armado, Márcio. O cara era maluco. Tinha um episódio que perguntavam a ele assim, por que ele ajudava tanto, porque ele gostava tanto do interior. Aí ele disse, não, eu gosto e quero acabar com o amadorismo e investir no amadorismo. Então, aí ele perguntava assim, mas você está investindo fazendo como? Se eu dou bola, dou chuteira, dou padrão, ele dava essas coisas mesmo pro time do interior, os times se arrumar, ele fazia, de questão de dizer isso. E teve uma polêmica que ele dizia, que ele falava assim também porque os times subiam e desciam um tanto com ele. Aí ele pegou, foi muito bem claro e disse assim, eu não monto time não, eu não monto time ruim não, eu sou presidente de federação, quem monta time ruim é os técnicos e os presidentes do clube. Ele falava assim. E porque a federação dá tanto dinheiro e os clubes não? Ele disse, me dê um time desse que eu sei administrar. Se eles não são bons administradores, eu sou bom administrador. Então ele jogava na lata as coisas que ele queria falar em relação a isso. E o fato importante é que ele batia na mesa. Ele brigava pelo futebol pernambucano, como vocês falaram. O futebol pernambucano estava ganhando espaço na televisão para Flamengo, Vasco, Corinthians, essas coisas. E ele disse assim, vamos levar esse futebol para o interior. Fala aí. Lembrando que o maior público do futebol pernambucano foi na gestão dele, tá? Foi no clássico. Náutico Sport teve 80 mil pessoas no Arruda. Então vale ressaltar que o maior público o maior público da história do futebol pernambucano foi na gestão de Carlos Alberto. Isso mesmo. Nessa questão da Copa do Mundo, ele já estava para sair da federação. E aí quando prometeram a ele, disseram assim, não, pô, mas a gente vai conseguir a sede da Copa, então continue até lá. Então aí por isso que ele permaneceu em 2011, que foi o ano de falecimento dele, que até onde ele continuou, porque ele tinha intenções de ser o presidente da federação durante a Copa do Mundo, né, que ia ser na vigência dele lá no mandato dele, mas aí não deu, né, e aí a gente perdeu uma grande força, não, eu digo o futebol pernambucano, mas até o futebol nordestino também, porque ele brigava, ele representava, entendeu? Então assim, o Pernambuco até hoje carrega a fama de jogos de seleção, de fama de jogos, por causa de Carlos Alberto, tá? Tudo que vai para Pernambuco hoje ainda, quando se fala assim, vai ter sede Copa do Nordeste,
vai ter sede, vai ter um jogo da eliminatória. Isso é resquício da moral que Carlos Alberto deixou na nossa federação, tá? E aí quando se pensa em fazer um planejamento de onde o Brasil vai jogar, aí diz assim, tem que colocar Pernambuco. Se eles já tem que colocar Pernambuco. Ivo levantou a mão. Fala aí. Não, era uma pergunta, já que o Márcio tá falando de polêmica, tudo tem seu lado bom e seu lado ruim, né? Assim, em certos comentários. Sobre essa questão de Carlos Alberto, será que é por isso que os times pernambucanos são tão na mão até hoje da FPT? Por causa dele? Acredito que sim. Esse é um lado paternalista. Fala, amigo. Ivo, sobre isso que você falou, é bom que você esclareça. Carlos Alberto, vocês estão me ouvindo? Estamos. Meu áudio. Carlos Alberto criou, hoje existe um mito com relação ao Santa Cruz, que o Santa Cruz é aquele time do Pires na mão, né? É o time que está sempre... Vide isso, essa coisa agora, por exemplo, dos testes da pandemia, que o Santa ficou no pé da federação, porque eu não tenho dinheiro para pagar e tudo, e a federação terminou por pagar. Quem criou isso, sem dúvida, foi Carlos Alberto. Da mesma forma que o interessante é como isso chega para o clube, quando o Sport viu que não teria, por parte dele, nenhum protecionismo, o Sport aprendeu a se virar e andar com as próprias pernas. Agora, isso que Márcio estava falando, da briga dele com a imprensa vivia caindo de pau em cima de Carlos Alberto por causa da situação de Santa Cruz, que o Santa Cruz esteve muito mal na época de Carlos Alberto. E ele respondia exatamente do jeito que Márcio está falando. Eu sou presidente da federação. Eu ajudo os clubes, mas eu não monto o time. Eu não administro o time. E ele sabia do que acontecia no Santa Cruz na época. Ele só não podia dizer. E dizia. Do jeito dele, ele dizia. Que o Santa Cruz era roubado, isso e aquilo, ele dizia. Do jeito dele, ele dizia. Tanto que nunca se deu pedinho. E querendo ou não, é uma herança meio que maldita, né? Porque ele pode... O Carlos Alberto, ele pode não ter sido tão carrasco com os nossos clubes, coisa que o Evandro hoje é. Hoje o Evandro, ele meio até que se intromete em certas administrações dos clubes daqui, né? Principalmente do interior, que se os da capital estão na mão da FPF, né? Essa questão do Pires na mão para os times do interior é uma realidade quase todo ano. Os clubes do interior, eles sobrevivem em função das prefeituras, né? Algumas. Alguns que são fortes, mas observe o seguinte, o que é que mudou muito da gestão? Porque é o seguinte, o Carlos Alberto teve essa parte que hoje o futebol pernambucano perde força política, porque eu vejo do lado de fora, eu não sou da imprensa, nós não somos da imprensa, nós não temos acesso muito próximo ao presidente Evandro, mas eu percebo que ele é muito parceiraço da CBF, muito parceiraço da Liga do Nordeste. Na verdade, em rota de colisão com a Liga do Nordeste, que a Liga do Nordeste tem outra empresa de transmissão. Mas ele é muito parceiraço da empresa que detém a transmissão da Copa do Campeonato Pernambucano, do Campeonato Brasileiro, do Grupo Globo, e muito parceiraço da CBF. Eu acho que ele é mais parceiraço deles do que dos clubes. E o que eu percebia no Carlos Alberto, me corrija se eu estiver errado, que o Carlos Alberto ele brigava internamente aqui com os clubes, protegia como o papai daqueles que iam até ele, mas do lado de fora, lá para fora, ele defendia com os dentes os interesses do futebol do estado de Pernambuco. E eu não percebo isso no presidente atual. Brigar para que seja um futebol forte, brigar para que Porto Central dispute um campeonato em condições de igualdade, brigar para que Petrolina tenha um time que a represente, brigar que o Itacuruba jogasse o campeonato pernambucano. É verdade. E com transmissão de jogo do Itacuruba na Globo, sem ser. Esse Itacuruba me deu um susto, tu é doido? Itacuruba me deu um susto na semifinal. Vocês lembram desse jogo que passou? Lembro. O Sport teve que passar feito um trator depois, porque apanhou de 3 lá, eu acho que foi 3. Teve que fazer 4 aqui na ilha. É doido, hein? Me deu um susto.
É isso mesmo que eu falei, ou Milton, é esse cenário que você tem mesmo, ou pensa muito diferente? É isso mesmo, é isso mesmo. O problema é que ele ia para a CBF, ele conseguiu o que ele tinha que conseguir, trazia para cá, mas quando chegava aqui, os clubes, principalmente a imprensa, sempre queria mais, entendeu? Você vê clubes de futebol que nasceram e morreram durante a gestão Carlos Alberto. O Porto de Caruaru. Lamentável. O Porto de... tem outros clubes. O Vitória mesmo. O Centro Limoeirense. Manchete, que já foi Recife. Exatamente. Unibol. Porque, Lima, é muito isso. Ele fazia o que ele fazia, mas ficava claro que ele não ia fazer para sempre, até porque ele não era para sempre. Então, o Náutico soube separar isso, e hoje em dia o Náutico tá se fortalecendo. O Sport soube fazer isso, o Salgueiro soube fazer isso, mas o Santa Cruz, o Porto, os que acabaram, não souberam, eles acharam que iam mamar na tela da Federação. Que acabaram não, que o Santa não acabou não, viu? Não, eu separei o Santa dos que acabaram. Eu disse, o Santa e os que acabaram. O Santa e os que acabaram, né? Mas o Santa, você sabe disso. Essa mentalidade do Santa Cruz de estar sempre com o Pires na mão e achar que a federação tem que ser paternalista, esse paternalismo acabou porque o paizão morreu. Entendeu? Evandro, a impressão que a gente tem é que Evandro está mais preocupado com ele em ficar lá na federação o tempo que der para ficar do que em fortalecer os clubes daqui. A gente escuta falar de Evandro. Durante o primeiro semestre do ano. Quando tem o Campeonato Pernambucano. Depois disso ele some. Ninguém às vezes nem consegue ver ele lá na FPF. Então é dito por uma boca aqui dos comentaristas e do programa que Carlos Alberto faz falta. Faz. É só você, e para mim é só você pegar o cenário atual do esporte nordestino. Pernambuco está atrás da Bahia, Pernambuco está atrás do Ceará e perdendo espaço a passos largos para Alagoas. Então, isso com o Carlos Alberto, acho que ele já tinha tido um infarto se ele fosse vivo hoje em dia. Vou falar aqui Pernambuco, a gente vai perder uma vaga, né, dos 3 da Copa do Nordeste. Da Copa do Nordeste, tá para perder. Tem que ser uma seletiva. São 2 agora. E agora me diga o seguinte, aí eu vou trazer a pergunta de hoje, eu vou trazendo para cá, o que Milton acabou de falar. Se Carlos Alberto percebe que a Bahia passasse Pernambuco, qual era o sentimento dele, hein? É doido, hein? Meu Deus do céu. Não, se ele tivesse fora, se ele tivesse nada a ver mais com a FPF, ele estaria incomodado lá e querendo fazer alguma coisa, porque ele é bairrista, como se diz, né? E o que vocês acreditam que pode surgir? O Evandro, eu não acredito. O Evandro, ele pode me surpreender, mas eu não acredito que ele vai ter esse perfil de buscar melhorias para o futebol pernambucano. E ele sempre, no discurso dele, disse que o campeonato é o mais rentável do Brasil. Tirando o São Paulo, é o campeonato que dá mais rentabilidade, superavitário e não sei o quê. Umas palavras bonitas. É uma apresentação... É uma apresentação... Rapaz, ele fala bem, mas só engana quem acredita naquela falácia dele. Porque é impressionante. Um campeonato que tá... Não tem nem campo pra jogar, cara. Pois é. Mas aí, quem vocês veem dentro dos clubes pernambucanos, dos 3, que pode um dia, na federação, desempenhar um bom trabalho para fortalecer o futebol pernambucano novamente? Vocês veem alguém dentro dos clubes? Você vê alguém se despontando dentro da imprensa que poderia encampar um projeto desse dentro da federação, não? Na imprensa eu até vejo. Na imprensa eu acho que tem. Na imprensa eu até vejo. Hoje nos clubes, assim, minha opinião, quando a gente fala dos clubes, a gente vai estar, claro, falando de um diretor muito conhecido, até de um presidente atual. Falando de questão de presidente, porque já está ali há mais tempo né?
Eu não vejo o perfil no Milton, até porque ele seria clubista demais pra isso. Mas os anteriores, se pega alguém, o Homero, por exemplo. Não. O André Campos já no sabe, Náutico, vai. por exemplo, o André Campos no Náutico. Olha, é por isso que o futebol da gente só vai ficar pros anos 90. Só ficou. Esses caras têm que ir embora, cara. Tem que chegar alguém pra inovar, pra mudar. Precisa de Pra renovação. querer, exatamente, pra querer fazer o futebol crescer. Porque não adianta o Mero chegar e dizer eu quero que o futebol do Pernambuco seja feito dos anos 90. Então é melhor acabar. Passou, cara, isso passou. Né? Um cara que eu acho legal, rapidinho, meu, só pra concluir. Um cara que eu acho legal que não fosse, assim, eu não conheço ele a fundo, né? Assim, em termos de notícias, não, mas eu sei que é um cara que faz um bom trabalho. Tipo, esse Edno Melo, é o Edno Melo? Do Náutico. Do Náutico. Exatamente. Eu acho que ele seria um cara com perfil futuro, né? Não sei, não pra agora, mas um cara que se encaixaria. Quase que ele sai do Náutico agora, ele não queria continuar. Ele entende muito a visão administrativa das coisas. Eu acho que, não sei se ele É um teria cara perfil, futurista. mas ele entende bem do assunto. Assim como eu acredito que vai ser. Eu acredito que quem vai ser presidente da Liga do Nordeste deve ser o presidente do Bahia ou o presidente do Fortaleza quando deixarem seus mandatos, por causa das gestões que eles estão fazendo nos clubes. O Belitani, por exemplo. É muito forte, viu? O Belitani o Belitani do Bahia, ele tá inclusive com um deputado encampado lá dentro de Brasília, trabalhando na lei dessa nova MP para aprovação e colocando como uma regra. Eu li no Twitter dele essa semana que ele está colocando como regra para os clubes do Nordeste negociarem direito de transmissão em bloco, não permitir que eles negociem de forma individual e que a distância ou seja, a divisão, ou seja, o bolo vai lá e disputa e briga pelos direitos e a divisão vai ser por ranqueamento, como é um pouco do que é a Premier League, e o que ganha mais não pode ganhar mais do que 5 vezes daquele que ganha menos. Isso já é um pensamento de Carlos Alberto. Isso já é um pensamento a lá Carlos Alberto. Justo, bem justo. Eu posso dizer o nome de um cara que eu vejo ele como muito forte daqui a alguns anos no cenário nacional, inclusive. Quem? Eu vou dizer, minha conexão vai cair em seguida, tá? Porque eu não vou levar porrada aqui não. Laércio. Sangue de Cristo tem poder. Mas é sério. É sério. É Tá se um... revirando ali, ó. Ó, Ivo. Caiu. Olha a cara de Ivo. Ivo, você tem que dar mérito a quem tem mérito. Laércio é um cara inteligente. É um cara que tem uma visão empresarial privilegiada. Cuidado, amigo. Ivo. Ele tem uma visão empresarial privilegiada e ele entende de futebol, cara. Ele entende Ele de vai comprar futebol. um queijo lá na Ceasa comigo. Pronto, aí já é outra coisa, porque ele sacaneou o esporte, né? Aí vem aquela história que eu e o Linaldo falamos sempre. O problema é que o esporte primeiro sacaneou o cara. Aí você fica naquela de quem Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Mas tudo bem. Mas Deixa no ar. E você, internauta, você que está nos assistindo, se você concorda que Laércio Guerra, o presidente do Retro FC, é um bom nome para a Federação Pernambucana no futuro, eu acho que é um nome a ser considerável. Principalmente porque ele não está... torcedor do esporte vai endoidar. Cuidado com o que vão dizer, porque o homem está processando todo mundo, viu? Cuidado com o que vão dizer, que o homem está processando todo mundo. E outra, ele processa mesmo, ele não brinca não, viu? Cuidado com o que fala, viu? agora, deixa eu dizer, tem que ver até onde esse cara vai. Porque quando o Tininho surgiu no Santa Cruz, todo mundo tinha uma perspectiva muito interessante com relação a Tininho. E Tininho não vingou. Na verdade, eu acho que Tininho se perdeu. Ele não tirou o Santa do lugar daquele... Exatamente, ele se perdeu. Entendeu? Cristo mostrou ao que veio no Náutico. A mudança de estatuto que ele propôs para o Náutico, aliás, que não foi ele, mas ele concretizou, é um negócio muito interessante. Ele fortaleceu o Náutico, ele está protegendo a estrutura do clube, que é aquela história que eu digo sempre. O Santa Cruz está lutando até hoje para... Judas só teve um. Hã? Viu, seu Milton? Judas só teve um. Na sua visão e na visão de Márcio, tem 3.
Durval, Magrão e Leandro. A vida de vocês é eleger Judas. Vamos lá, pessoal. Finalizamos esse primeiro bloco falando da saudade e deixando uma palavra de saudosismo para a falta que Carlos Alberto Oliveira faz ao futebol pernambucano. O futebol pernambucano precisa voltar à sua essência, não dos anos 90, como o Ivo bem falou, mas ele precisa ter aquela garra de alguém que vá lá no Rio, brigue pelos interesses do futebol pernambucano, que vá na Liga do Nordeste e brigue pelos interesses do futebol pernambucano e não fique dando tapinha nas costas, beijando a mão do presidente da CBF, apaziguando e recebendo, falando coisas lindas para a empresa detentora dos direitos de transmissão das competições dos clubes pernambucanos, porque isso enfraquece. Pernambuco... E nem se preocupando com a opinião da imprensa daqui, porque a imprensa perseguia o cara muito. Isso mesmo. Então... Ele vivia no Rio e tudo, só que ele estava no Rio brigando pelos clubes daqui, né? E a gente está precisando, está faltando alguém que tenha uma visão moderna, que é o que a gente quer hoje, mas que tenha a garra de brigar para que os nossos clubes pernambucanos se fortaleçam. Eu quero muito voltar a ter, no mínimo, 2 clubes pernambucanos na Série A, 1 na B, 2 na C e 2 na D. No mínimo. Claro que quando eu falo na Série A e B, eu falo dos 3 do trio de ferro da capital. E falo do fortalecimento do futebol do interior com 2 clubes na Série C e 2 clubes na Série D, brigando para subir. Né? Então, o Central não é time de estar ficando sem divisão. Salgueiro não é time para ficar sem divisão. Né? Quem é? Pelo amor de Deus, a gente tem... Como é que o Asa de Arapiraca chegou a disputar a Série B? Como é que a gente tem Icasa, que disputou a Série B, quase subindo para A, ficou em quinto. Foi quinto. Isso, e hoje não existe. Luverdense está pedindo, pelo amor de Deus, alguém assume a minha direção para poder jogar a Série D, a Série C, porque senão eu vou fechar as portas. E o Central, clube centenário... Central só não subiu com o Carlos Alberto, por causa do arrumadinho entre Coritiba e Atlético Paranaense, tá? Isso. Que a federação se juntou lá e disseram, vamos subir os 2. Quando chegou no quadrangular. Porque o Central foi lá dentro, tá no Atlético Paranaense e empatar com o Coritiba lá, tá? E era na época de Carlos Alberto aí. O Central foi campeão da Série B. Não, mas aí não foi na gestão do Carlos Alberto, não. Foi longe. Tô falando quando quase subia pra Série A. Enfim... Finalizamos com o Carlos Alberto Oliveira, dizendo que ele faz muita falta, e dedicamos esse programa também em memória a Carlos Alberto Oliveira, que isso deve ser uma cutucada, e o nosso presidente atual deve entender isso como uma cutucada. Na sua gestão, nós estamos lembrando do seu antecessor. Tá na hora de mudar, viu, Evandro? Do jeito que tá horrível. Futebol pernambucano merece respeito. Santa Cruz, Sport, Santa Cruz e Náutico. Sport, Náutico, Santa Cruz. Náutico, Santa Cruz e Sport. Santa Cruz, Sport e Náutico merecem respeito. Futebol pernambucano precisa de força. E você... Ser presidente da federação não é distribuir dinheiro não, como o Evandro faz não. Isso. Entendeu? A gente precisa de representantes. Representantes. Simples assim. Então, terminada essa primeira parte... Vamos emendar logo com a segunda. Na imprensa também tivemos grandes homens, que até hoje, até discutindo em off hoje ao longo do dia, nós lembramos de um dele, nós vamos falar de outros, mas a crônica de Pernambuco, e é uma das coisas que nós fizemos questão de levar para esse programa de hoje, é que eles só são lembrados no período das suas mortes, ou no dia dos seus aniversários. E nós precisamos lembrar deles sempre porque eles influenciaram muito o nosso futebol. Como o Carlos Alberto Oliveira, como esse que nós vamos falar agora. Adilson Couto, o grau 10 internacional, como Mané Queiroz, o homem que criou, porque se a profissão existia antes de Mané, ela tinha um nome antes. Mas o plantão esportivo em Pernambuco, ele tem 2 épocas, antes de Mané e depois de Mané Queiroz. Porque eu duvido que alguém
antes de Mané, contava os gols gerais de toda aquela competição. Esse é o gol de número 375 e o gol número 3 do Sport, o gol número 20 do Sport e o gol número 3 do atleta tal. Eu duvido, né? E o comentarista da palavra balizada, Luiz Cavalcante, que nós carinhosamente o homenageamos em nosso programa, atribuindo a Milton Lima o nosso Luiz Cavalcante, o comentarista da palavra balizada. Luiz Cavalcante, que não é formado em jornalismo, mas que conhece futebol. E outra, você poderia não concordar com o comentário dele, mas você respeitava até o final os cabelos brancos daquilo que ele falava, mesmo sem vê-lo na hora da transmissão, porque era no rádio. Meus amigos, contem quais são os momentos marcantes que vocês têm desses personagens, começando por Adilson Couto. Quem lembra de uma narração especial do Adilson Couto? O Vini não vai lembrar, eu não sei, mas deve ter buscado na história. Buscou, Vini, a narração do Adilson Couto no Clube Náutico Capibaribe, uma que marcou. Qual foi, Vini? Tem uma narração, foi de um jogo náutico, acho que foi em 2008, na Série A. É um jogo em que o Náutico estava para... Acho que o Náutico estava para rebaixar o Corinthians, algo do tipo. E o Náutico fez o gol no final do jogo. Então tem uma narração dele, é de arrepiar, uma narração incrível. Acho que ficou bem marcado assim para mim, que ouvi assim depois, já que eu não acompanhei a época. Caramba. Quem viu, eu vi narrações, os bordões dele. E outra coisa, quando vinha, todo mundo sabe que quem escuta jogo no rádio sabe que vem o pré-jogo com outra pessoa enquanto ele está se preparando para narrar. E a gente ficava na ânsia de saber quem era que narrava. Quando faltava 1 hora para o jogo começar, muitas vezes a gente não sabia quem era o narrador, porque tinham 3 jogos, né? Então, 3 jogos, 3 clubes jogando ao mesmo tempo, a gente não sabia qual era o narrador de cada clube. Então a gente ficava naquele pré-jogo lá, querendo ouvir. Aí quando liberava o microfone, que você sabia que o Grau 10 narraria o jogo do seu time, era outra coisa, era outra atmosfera. Milton, qual é o principal momento? O que é que ele faz? Como é que você lembra de Adilson Couto? Cara, é até difícil, Lima, dizer um gol especificamente que ele tinha narrado. Eu acho que Adilson Couto, a torcida aqui em Pernambuco, ela tem muito negócio de ouvir um narrador narrando um gol e dizer, também esse fulano torce por esse time aqui. Adilson era impossível você dizer para que time ele torcia. Era impossível, ele narrava, ele... Aquele era carioca. Exato, mas ele tinha time em Pernambuco, né? Que ele vivia muito tempo aqui, certamente ele devia ter. Mas hoje a gente estava conversando sobre isso, a capacidade, o que me chama muita atenção é a capacidade de um narrador de transportar para o jogo. Eu não sei quem foi de vocês que falou, de você fechar os olhos, imaginar quando o cara diz a bola saiu em lateral, você fechar os olhos e imaginar a bola saindo e tudo. Pronto. Mas com esses narradores de hoje é complicado. Mas com ele era muito comum eu me sentir dessa forma. Eu era muito fã dele. Aliás, eu era muito fã desses 3. Eu não vou antecipar porque a gente ainda vai falar dos outros 2. Mas pra mim, Adilson Couto... Cara, é porque vocês não viram o Ivan Lima. Mas eu só coloco nesse patamar. Ele e Ivan Lima. Pra mim, ele... Ô Ivo, narração de Adilson Couto que você lembra até hoje, qual foi? Acho que 90% da torcida do esporte vai concordar com a narração que eu vou falar aqui agora. E do gol em especial, tá? Eu acho que o primeiro gol de Carlinhos Bala na final da Copa do Brasil de 2008. Aquela narração ali. Ele começa falando de Luciano. Ele fala... Se você pegar o lance e assistir na TV,
Ele fala até do jeito que o Luciano Henrique troca a perna para dominar a bola, cara, e ele faz aquilo na hora. Né? Não é uma coisa inventada ou aquela coisa assim fora do normal que o jogador tá lá no meio do campo e o cara já tá gritando. Não, ele narra, isso é narrar. E a partir do momento que o cara domina aquela bola no peito, que ela cai no chão, ele fala, né? Dominou, Carlinhos, a bola bateu. Meu irmão, ele fica calado. Ele fica calado. Viu aquilo ali? Eu acho que, assim, eu não vi no rádio na hora, né? Assisti, né? Tava vendo pela TV, mas eu acho que quem tava escutando aquilo ali naquele momento, ou teve um infarto, né? E o Flu caiu, segurou um pouco a emoção e gritou o gol depois, porque se vocês colocarem aí, é incrível, tem até na página do site da Rádio Jornal os principais jogos, assim, gols que ele narrou. Tem dos 3 da capital e tem um da seleção brasileira, que foi o gol de Ronaldo, o segundo gol, né, contra a Alemanha na final de 2002. E assim, cara, incrível. Até porque é um cara, pra mim, assim, não desmerecendo os de hoje, são incríveis. O Haroldo é incrível, o Roberto, aquelas coisas, eita, né? Roberto Queiroz, eu gosto de Roberto Queiroz porque ele deixa, assim, transparecer um pouco do que um torcedor falaria na hora que tivesse assistindo o jogo. Eu lembro um jogo que... Ele mete o Danossi, né, Ivo? Ele mete o Danossi no meio da narração. Exato. Tinha um jogador do esporte, eu odiei aquele cara também, né? Era pra ter colocado lá nos odiados, lá naqueles primeiros programas. Jonathan Goiano, tu lembra, Márcio? Jonathan Goiano? Ele é jogador, ele diz, né? Chamado de CR7. Alguém colocou esse cara aí, eu lembro. Eu acho que Alguém foi, colocou esse cara. Enfim, ele teve uma hora que tem um lance que ele domina a bola, ele na verdade não consegue dominar. E ele, quando ele domina errado, ele corre, toma a bola e quando ele vai dar um passe de 2 metros, ele erra. Aí Roberto Queiroz, ele fala, dominou o Jonathan Goiano? Eita! Meu irmão, assim, isso marca. E Adilson marcou pelo fato de se calar aqueles 20 segundos na hora que saiu o gol. Ele marcou quando ele fala o comentário após o gol. Tem gente mexendo no placar. E, cara, isso é coisa que a gente nunca mais vai esquecer. Coisa que a gente nunca mais vai esquecer, entendeu? É bala pra todo lado. Quem não lembra até hoje é bala pra todo lado. É bala pra todo lado. Adilson. Essa transmissão esportiva eu assino embaixo, né? Essa transmissão esportiva eu assino embaixo. Não gostava de merchan. Já perceberam que toda a narração dele... Sou eu, de merchan, não é quartinadíssimo da sua Rádio Jornal. E pelo meu cronômetro são marcados 35 minutos. 35 minutos do segundo tempo. Vocês perceberam que ele não gostava de falar merchan? Eles não gostavam, ele não gostava de tipo, o que hoje o Haroldo Costa faz. Interromper o jogo, falar da Pitu, mania de brasileiro. O Adilson não fazia isso. Eu não lembro do Adilson fazendo um merchan de propaganda de uma gravação. Enfim, era exatamente, e nem era com a voz dele. E, pô, é incrível. Eu acho que mais honrado, a gente teve a honra de ter um cara desse que a gente nem conheceu só por ser. Imagina quem trabalhou com esses caras, velho. Tá louco. E sobre Mané Queiroz, o que é que vocês têm a dizer? Mané Queiroz. Manuel Marciano de Queiroz. Eu falar. Eita, tá bom, desculpe, Márcio. Fale de Adilson Couto, Márcio. Nem falar que meu coração faz tum. De emoção. De emoção, pô. Só pra ser rápido, a gente entrar em Mané Queiroz. Cara, eu falei pra vocês durante o dia. Assim, quando eu comecei a assistir jogo de estádio, eu não gostava de levar o radinho, não, pô. Eu disse assim, pô, radinho, negócio de velho, negócio ruim. Mas vai assistir um jogo e tu só ficar olhando pro estádio e não tem um barulho de nada, só aquela bola, pá! Aí eu vi o outro do outro lado xingando. Então eu aprendi. E aí, o nosso amigo falou, pô, não tem narração como a Rádio Jornal, não. Me desculpe as outras, né? É Rádio Jornal, pra assistir bem. Era Rádio Jornal. E aí o Adilson Couto... Até parabéns, né, pelos 60 anos dele. A narração, assim, não foi um jogo épico.
porque não precisa ser um jogo épico. Eu falei pra vocês, era um jogo que, assim, o Sport não podia empatar com o Bahia, e aí, justamente com o Bahia, minha raiva. Não podia empatar. E o Bahia conseguiu a proeza. E até, se eu não me engano, eu dei uma pesquisada. O Dil jogava no Bahia nessa época. O miserável do Dil fez 2 gols no Sport. E não fazia gol em ninguém. E aí o Sport chegou, faltava 15 minutos para acabar o jogo. O Éder acertou uma lapada de fora da área. E até hoje ele nunca mais acertou esse jogador aí, Éder, no meio de campo. E daí só deu o Jadilson. Depois, acho que também nunca mais deu Jadilson, ele morreu, ele deve ter morrido, deve ter ficado pobre, porque nunca mais me falar desse cara, deve ter falado da minha vida. Cara, esse cara me deu uma das maiores alegrias, porque tava chovendo, o Sport perdendo pro Bahia. Esse cara conseguiu virar o jogo aos 44 do segundo tempo. A bola chutou, voltou no pé dele, chutou de novo, a bola entrou. Cara, Adilson Couto, até Adilson Couto não aguentou, até ele gaguejou no gol. Pronto, eu disse assim, a narração dele tá na minha memória até hoje. Esse jogo, Sport Bahia, o cara era diferenciado. Ele, como vocês falaram, era um narrador que dava emoção. Eu às vezes assistia o jogo, às vezes quando eu não tava, por exemplo, se o jogo fosse, o Sport não fosse transmitido, naquela época acontecia muito. Hoje tem pay-per-view, Premiere, a gente tem dinheiro pra pagar, porque naquela época tinha e a gente não tinha dinheiro pra pagar. Também tinha isso também. Tinha e a gente não tinha dinheiro pra pagar. Então o jogo só passava no rádio. Cara, muitas vezes eu botava o radinho do lado da minha cama e fechava os olhos, pô, e ficava imaginando a Ilha do Retiro, pelas palavras de Adilson. Eu já sabia o lado, do lado do Saputizeiro, ele dizia. Ele fazia questão de dizer pra que lado o time estava atacando, pô. E Haroldo fala hoje, hoje ele fala isso também. Ele fazia questão de dizer pra pessoa ter noção pra onde o time estava atacando. Era simplesmente narrar que o time estava atacando, não. Era pra quem tivesse em casa, tivesse noção se era pra esquerda ou pra direita. Ele tinha um carinho com a narração dele, cara. Então, assim, pra esse cara a gente tem que tirar o chapéu, bater palmas e que Deus esteja cuidando dele. Espero que Deus esteja cuidando desse cara aí. Ele era um cara muito gente boa. Narrador. Fechamos com Adilson, a saudade aperta e a gente consegue se lembrar dele com o saudosismo. E do homem que inventou o plantão esportivo em Pernambuco, Milton, Mané Queiroz. O que é que você tem a dizer? O único plantão esportivo que narrou um gol. O único plantão esportivo que narrou um gol ao vivo, né? E esse gol foi muito importante para o seu time, né? Porque a rádio estava transmitindo o jogo do Santa Cruz e a torcida de olho no jogo, no outro jogo, que era o jogo que definia a subida do Santa. Aí quando saiu o gol no outro jogo, o Mané narrou. O que era muito impressionante em Mané era o conhecimento geral que ele tinha, né? Ele era um sujeito extremamente engraçado, assim como o Roberto, né? Os dois são cearenses e irmãos. E ele tinha um conhecimento geral muito interessante, cara. A forma como ele tratava o plantão esportivo era muito legal, era muito descontraída, era muito... E pô, você ficar, como eu cheguei a ficar, como eu sei que Márcio chegou a ficar, 2 horas, 3 horas depois do jogo acabar, ouvindo o plantão esportivo. Alta madrugada. Aquele jogo de quarta-feira. Isso. A gente já chegava tarde do jogo e ainda tinha plantão ainda. Pronto. Ia escutando no ônibus, né? Escutando no ônibus, ó. Já ia no ônibus. O jogo começava às 4, 5 horas da tarde do domingo, terminava às 6, 7 horas. Eu me pegava 11 horas da noite ouvindo plantão esportivo. Não tem namorada não, cara desse, não tem nada pra fazer da vida. Não tem não. Tava lá ouvindo plantão esportivo. E ele prendia você até quando que você ficava... Eu ficava triste, porque era ver o meu domingo acabar, quando acabava o plantão esportivo do Mané Queiroz. Até o último torcedor entrar no ar e ficar xingando, o outro gritando. Eita, peraí, ficava vendo cada besteira do rádio, cara. E você vê, né? Outro cara que se notabilizou em plantão esportivo aqui foi Zé Silvério, né? Mas Silvério tem inclusive aquele bordão de a torcida mais educada do Brasil. Ele inclusive foi para outra rádio e levou esse bordão. Mané não, eu cansei de ver Mané discutir
torcedor xingasse ele xingava de volta. Mano, Você era... vai sair do ar, tirado. Mano... Corta o microfone dele. Olha, um cara que é muito grato ao Mané Queiroz é o Mário Júnior da Transamérica. Ele disse que aprendeu muito, assim, muita coisa. Ele disse que ele se decidiu em ser plantão esportivo por causa de Mané Queiroz. O Ralf também, o Ralf. Mas Mané, Mário Júnior, foi uma boa dica de Linaldo aí. Mário Júnior diz que, inclusive, eu já ouvi ele dizendo isso numa entrevista séria, que é difícil ver Mário Júnior falar sério, de que ele entendeu com o Mané Queiroz que você não podia fazer o normal, o corriqueiro no plantão esportivo, senão ninguém lhe ouvia. Você tinha que fazer o diferente. Tanto que Mário Júnior é um dos caras mais engraçados da rádio hoje em dia, né? É o Medrado não aprendeu, não? Oi? É o Medrado não aprendeu. Léo Medrado roda mais que peão. Mas ele roda agora como coordenador de equipe, rapaz. Roda pra ganhar. Mas tem um cara que roda mais do que ele aqui, viu? O Coveiro. O Coveiro roda mais do que ele. Adeval, né? Não, o Coveiro tá lá ainda, viu? Agora, ei, Não, ainda assim, Vocês- de rádio, ele tá na Rádio Olinda, né? ei, meu amigo, mas vocês estão falando de caras que trabalharam com Adilson Couto, com Mané Queiroz, Léo Medrado, Adeval Barros. Adeval Barros tem uma foto que ele postou recentemente no Twitter. Ele, Adilson, Ralf e o outro nome, parece que foi o Luiz, se eu não tô enganado. Ele postou no Twitter a foto deles quatro na Copa do Mundo 94, meu amigo. Conseguisse baixar. Pesadíssimo. Não, faz 5 dias que eu tô tentando baixar. Adeval dizia assim. Se fosse- Adeval se dizia você for- assim. Eu vou "O esporte é uma procurar aqui e máquina mandar no acabou. grupo de vocês. Quem quiser que fique com raiva, não era aí. Ele Oi? dizia, Como Adeval é? dizia assim, ele dizia, o esporte é uma máquina e quem quiser que fique com raiva, é minha opinião, ele dizia. Ele chamava o esporte de a máquina. Ele dizia, o esporte é a máquina. Mas também pense num cara que eu gosto. Porque fala na lata. Fala a verdade. Quem? Tá bom. Adeval. Adeval Não, mas Barros. ele viaja, ele fala muita bobagem também. Ei, agora veja só. Ele é Vocês lembram como foi que Adilson Couto apelidou o Sport de 95? Não, Que tocava a musiquinha quando começava o jogo do Sport? não. O Caminhão da Alegria. O Caminhão da Alegria já chegou, tocava até a musiquinha. Eu me lembro quando ele dizia assim, é farra e folia na Ilha do Rio. Meu irmão, quando ele usava a expressão farra e folia, quem estivesse perdendo podia desligar o telefone, podia desligar o rádio. Porque quando ele dizia é farra e folia, é porque a porteira estava aberta, A ponteira tá. já tinha mais de 3-0, e o time que meteu o gol estava em cima para fazer mais. Ou seja, quando ele dizia é farra e folia, quem estivesse ganhando podia ter certeza que não ia perder o jogo, e quem estava perdendo podia desligar, que não podia ter 2 horas de jogo e não virava. Ó, eu achei aqui a foto, eu vou mandar pra vocês aqui no grupo. Cara, que foto. Pessoal, para nós fecharmos, né? Para não ficar um programa extenso, que é um programa saudosista, nós precisamos falar do homem da palavra balizada, que não tinha formação jornalística, que não tinha esses requisitos de falava bem por causa da sua vasta experiência, mas não tinha um currículo acadêmico invejável, mas era ouvido por todos da crônica. O que é que fez Luiz Cavalcante ter esse respeito todo, hein, gente? Vou deixar sempre Milton falar, porque é o saudosista, e eu vou puxar por ele, porque... Hã? Deixa ele por último. Tá certo, vou deixar ele por último agora. Não. Você falou... Não, comecem. Não, quem vai falar é você, Márcio, que você apelidou Milton de o da palavra Isso, abalizado. Justamente por isso. A pessoa necessariamente não precisa ter um diploma para ser notório, né? Para ser reconhecido pelas pessoas. E como você falou, ele não era jornalista de formação, mas o cara, no sentido da palavra, era um gentleman com as palavras. Quando ele falava seu comentário, as palavras pareciam que eram escolhidas para falar do jogador, de um técnico, de um time, de uma maneira assim que era uma flecha certeira, entendeu? Não fluía de uma forma assim como
eles tentam falar, tentam, às vezes, não falar do técnico. Ele, do mesmo jeito que quando você falou que quando Adilson Couto falava farra e folia, podia desligar o rádio, o time estivesse perdendo. Se Adilson Couto falasse que o jogador não servia, ele não servia mesmo não. Ele entendia do assunto. Ele entendia do assunto, ele dizia assim, olha, esse daí veio passear no esporte hoje e a torcida pode, como é que assim, ele não brinca o carnaval, ele não come ovo da Páscoa. Então assim, ele era um gentleman com as palavras. Então assim, Luiz Cavalcante, a gente apelidou nosso Milton nisso aí, pela enciclopédia, pô. O cara conhece muito, pô. A gente tem que valorizar os conhecimentos das pessoas, entendeu? É porque o cara é mais velho, ele tem que jogar no museu, né? Tem que valorizar, né? O Léo Medrado, era o cara. o Léo Medrado chamava ele mestre de todos nós. Ivo, Oi. Luiz Cavalcante, você chegou a ouvir os comentários dele? Pouquíssimo, mas o que li era justamente isso, que ele era um cara, assim, fino em suas palavras, né? E não alisava ninguém, não. Falava mesmo na lata e acabou. Vinícius, tem alguma pesquisa, alguma coisa sobre o Luiz Cavalcante que... Não cheguei a acompanhar. Veja só, uma coisa que me chama a atenção no Luiz Cavalcante era o seguinte, do mesmo jeito que o Adilson dizia, quando era farra e folia, quem estivesse ganhando ficava tranquilo, quem estivesse perdendo desligava, o Luiz Cavalcante, ele tinha a capacidade de levantar a autoestima de torcedor que perdia jogo. Torcedor, tenha calma, porque não foi de todo ruim a partida. Em algumas peças e alguns momentos o time perdia as estribeiras. Gostou de dublar mesmo. Mas preste atenção. Em algum momento nós tínhamos vislumbres. Nós tínhamos lampejos de um time que estava organizado em alguns momentos. Mas depois que o treinador mudou, que perdeu, que abriu mão da sua forma ofensiva de jogar e passou a se retrancar para jogar por uma bola, o time chamou todo o adversário para o seu campo de defesa e ficou... mas ele tinha esse jeito todo, e a gente ficava, tá certo, Luiz, tá certo. Santa Cruz, quando caiu para a Série D, cara, a palavra dele no final para o torcedor, caramba, assim, o cara tava morto, tava destruído, tava acabado, tava destruído, o Santa na Série D, torcedor rival, os dois em cima de mim. E assim, nesse momento eu não olhava nem os torcedores rival. A pior dor é aquela do seu clube, é aquela do momento que você tem. E ele chegar com a palavra e dizer assim, torcedor, o ano que vem tá aí, vamos lutar, o time vai conseguir. Ele fazia o torcedor levantar a autoestima. Do mesmo jeito que ele também subia demais o ego daquele que vencia o jogo, que era campeão. Torcedor rubro-negro, estufe o seu peito e diga que você é campeão da Copa do Brasil de 2008. Você viu que é respeito, falou em campeão, o Linaldo falou logo do Sport. Torcedor do Santa Cruz. Deixa do teu piqué. Vamos embora. Eu tô falando o que ele fazia pra subir ego. Vai dormir. Quem chamou ele? Milton! Eu mandei aí pra vocês. Ó, eu mandei pra vocês no WhatsApp, se vocês dão uma olhadinha. Tô vendo. Justamente Luiz Cavalcante, Adilson Couto, Aderval Barros e esse aí é um tal de Bolinha, que era um rapaz lá que tomava conta da Bolinha, né? Não. Tomava conta lá da questão de... É o famoso papagaio de pirata. Embora. Milton, fecha com o Luiz Cavalcante. Cara, assim, eu vou ser Só uma rápido, pergunta, ele já faleceu? Já. Infelizmente já. Ele passou muito tempo doente e depois não aguentou mais e faleceu. A filha dele hoje trabalha com jornalismo também, que ela é jornalista formada. Tem coisas sobre o Luiz Cavalcante que são muito impressionantes. Por exemplo, esse jeito ponderado de Luiz Cavalcante falar que o Linaldo estava falando. Quem vê esse cara falando no final de carreira dele, não acredita que esse cara veio para Recife como narrador esportivo. Ele era narrador.
Ele conhecia tanto de futebol que virou comentarista, mas ele era narrador. Ele tinha um jeito muito mais rápido de falar. Mas quando você vê Luiz comentando, sinceramente, tem hora que dá até sono. Ele é muito ponderado, ele é muito tranquilo nas palavras dele. E quando você pega o cara, que era o cara mais antigo da radiofonia de Pernambuco, e coloca esse cara para trabalhar com a equipe mais jovem, caracteriza por transformar o futebol num evento engraçado até, como é o pessoal da Rádio Transamérica, e Luiz terminou a carreira dele trabalhando na Transamérica, junto com esses caras. E ele era extremamente respeitado, tanto que o apelido dele era Seu Luiz. Todo mundo conhecia ele assim. E não era por causa da idade dele não, como o Márcio disse. É por causa justamente do quanto ele é respeitado, entendeu? Em função do conhecimento dele. Ele é realmente ele. Esse grito daí. Esse teu link de contingência aí, Milton, tá servindo nada não. Esse dado imóveis aí. Fechou esse hotel aí perto de onde tu mora e quer fechar Rapaz, é o seguinte. 1h20 de programa não tem dados móveis que aguente também, né? Beta, Infinity. Não é? Infinito. Beta não tem infinity não, ignorante. Simbora. Senhores, Terminou, Milton? eu, de minha parte, acabei. Então, pessoal, terminamos essa segunda parte do programa e vamos emendar com o quadro Que Camisa é Essa? Já vai pro camisa S. Já só vai. Só antes da gente ir rapidinho. Já é. Lembrando que Já? a geração de hoje de narradores, tá? A gente não falou, mas só uma coisa breve aqui. São incríveis também, tá? Nada vai mudar, os caras são sensacionais. Mas vamos pro Que Camisa é Essa? Pera aí. Eu sei. Pera aí, deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar a camisa. Essa é a camisa do México. E aí, Eu acho que é quem lá no arrisca? México. Eu acho que é lá no México. Vamos ver, claro. Rapaz, eu não arrisquei não, velho. Vocês, se botasse a camisa do Manchester City, vocês sabiam aí, né? Quando de Nutella, velho. Bem, pessoal, essa camisa aí que o Linaldo, né, postou desde segunda, não, desde ontem. Isso, desde ontem. Hoje, desde ontem, segunda-feira, é a camisa do Once Caldas, minha gente, clube colombiano, que deu, eu não sei se vocês lembram, que eu falei recentemente de clubes que fizeram que assim, tiveram feitos históricos, né? Eu falei da Grécia de 2004, né, na Eurocopa. Eu falei do Leicester de 2016. Inclua aí também o Once Caldas de 2004. O Once Caldas, que é um clube, como eu disse, colombiano, é fundado em 15 de janeiro de 1961, né? E por que o Once Caldas? Seguindo esse perfil de clubes que marcaram, o Once Caldas é o campeão da Libertadores de 2004. Quem lembra? Eu lembro. Quem lembra? Lembra, Eu lembro. Levou um sacode tanguado na final do Interclube. Errou, hein? Já errou, vou chegar lá. O Once Caldas, Eu naquele achei ano, que era a chegou... camisa da seleção de Glória do Goitá. Cheio de patrocinador, né? Vai ser uma barata. O Real Madrid foi jogado. Essa camisa atual, tá? É a camisa temporada 2021. Enfim, naquele ano, o Once Caldas entrou, acho que nem com o mero coadjuvante, porque mero coadjuvante eu acho que era um Barcelona de Guayaquil daquela época, né? O Once Caldas entrou pra, tipo, cheguei aqui, vou jogar. É como se, na moral, outro comentário aleatório, é como se o Vitória das Tabocas daqui da nossa cidade jogasse a Copa do Brasil. É sério, não tô mentindo, eu tô falando sério. Ele tá demais, viu? Ele tá demais. As comparações dele. Não, Ele tá demais. E assim, e o Once Caldas, ele conseguiu um feito assim que, né, na América do Sul, acho que nenhum clube conseguiu. O São Caetano iria conseguir, mas pipocou. Enfim, o Once Caldas na primeira fase, né, na fase de grupos, ele tinha um grupo que ele ficou entre
Once Caldas, o Union Maracaibo, o Vélez Sarsfield, né? Que a gente conhece bem, gigantesco velho clube argentino, e o Fênix do Uruguai. Não é o Fênix do Cavaleiro do Zodíaco, é apenas Fênix. Né? Eles passaram em segundo no grupo, né? E foi um dos melhores segundos. Por isso que ele pegou o primeiro do grupo seguinte, que foi o Barcelona de Guayaquil, na primeira fase. Né? E na primeira fase, eles empataram, né, o primeiro jogo. Deixa eu só confirmar aqui. Isso. Eles empataram o primeiro jogo em 0-0. Foram para o segundo jogo no Equador, empatou em 1-1 e venceu nos pênaltis por 4-2. Passando já as quartas de finais, seria um marco histórico. Aí adivinha que ele pegou nas quartas de finais? Ninguém sabe, né? Sabe, mas não lembro. O Santos de Robinho, Diego, Ricardo Oliveira, Renato, aquele timaço do Santos. Ninguém lembra desse jogo, mas eu lembro. Eliminou o Santos, cara. Eliminou o Santos, empatou na Vila e meteu 1-0 lá no jogo na Colômbia. Estádio lotado. O Santos, naquela época, jogava por música. Todo mundo lembra. Robinho comendo a bola. Se classificou. Logo em seguida, também pegou um dos melhores clubes formados no Brasil naquele ano. Pegou o São Paulo na semifinal. Né? Venceu o jogo, empatou o jogo na Colômbia e venceu aqui, 2-1. Meteu um sacode no Sampa, dos Bambi aí, 2-1. Chegando à final, adivinha com quem? Fluminense! O Rinaldo, meu Deus, 2012 pra cá, Manchester City do caramba. Com o meu Boca Júnior, pô, meu Boca, né? Hoje eu tava aí. Quem foi que ganhou do Fluminense, pelo amor de Deus, que agora fugiu a memória? Foi o LDU. Isso foi isso mesmo. A LDU de Quinta, ali foi em 2008. Isso mesmo. Que Cuca ficou conhecido como treinador azarado. E no ano seguinte levou 2 sapecos do Sport. Levou 2 lá e cá. Lá e cá. Enfim, e enfrentou o Boca Juniors na final, né? Empatando na Colômbia e empatando dentro da La Bombonera. Imagina aquele time do Boca Juniors com Riquelme, Tevez comia a grama e a bola junto, que era feio pra caramba. Albudanzieri no gol, Curtiço. Não foi páreo nos pênaltis, claro, pro meu Once Caldas, que foi lá e sapecou um 2-0 no Boca, meio mundo de pênalti perdido. Para lá ele perdeu o pênalti, normal, né? Para lá ele perdeu o pênalti, ele vai perder num jogo só, ele vai perder em uma única decisão, e assim sagrou-se campeão da Libertadores da América de 2004, até hoje uma das maiores zebraças. Depois disso, enfrentou o Porto, né, no Mundial de Clubes, e só perdeu nos pênaltis. Foi aquele jogo que Diego foi expulso, que ele jogou de pênalti, queria brigar. Nossa, que coisa pequena para clube europeu, brigar em Mundial de Clubes contra o Once Caldas. Mas foi 0-0, 1-1, perdão, o jogo lá, e o Porto ganhou nos pênaltis. Gigante Once Caldas. Por isso, só por isso, por causa de um pênalti perdido, o Once Caldas não é campeão mundial. Ia ser campeão mundial à frente do Palmeiras. Depois disso ele se acabou, né? Ninguém ouve falar mais. Acabou. Aí o Once Caldas acabou. Ele joga lá, ele é aquele tipo de time, ele é um Avaí colombiano. Rapaz, essa foi a melhor. É um Avaí colombiano, mas um abraço, e se eu fosse colombiano, eu seria Once Caldas. Parabéns, que programaço! Terminou, a gente pensou que ia ser rápido, 1h e 19 minutos aqui, cronometrado, viu? Pessoal, valeu por tudo, o programa de hoje saudosista. Um abraço, eu queria que a gente encerrasse o programa de hoje aplaudindo esses grandes homens, Carlos Alberto Oliveira, o Adilson Couto, Mané Queiroz e Luiz Cavalcante. Obrigado por tudo. Olá, pessoal, obrigado por tudo e até o episódio de número 13. 13, no episódio 13 nós vamos dissecar. Olha, EP13, nós vamos dissecar a MP
de transmissão do esporte aí, como ela tem implicações pro Nordeste, o que é que muda, o que é que não muda, o lado positivo, o lado negativo, o que é que pode, pontos de alerta. Nós vamos rasgar a MP pensando no futebol nordestino, trazendo para você. Um abraço a todos e até o próximo programa. Um abraço. É P13, tem 13 letras. Feliz São João. Feliz São João. Feliz ano E aí, novo para Vinícius. O Milton já caiu.